Então, vamos lá. Boa noite. Então, hoje o nosso encontro, a gente vai continuar falando sobre a escala de Hawkins, as emoções, os estados de consciência e as emoções relacionadas daí a esses estados de consciência. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Tá dando para enxergar? Sim, Tá. Sim, Então, a gente parou aqui eu vou dar uma repassadinha aqui, então, de acordo com a escala de Hawkins. Ah, ele separa ali, são 17 níveis de consciência e todas as emoções relacionadas a esses níveis de consciência. Então, a gente viu no primeiro encontro a vergonha e no segundo a culpa. E então, agora a gente vai continuar aqui na apatia, que é, ó, a gente fez a vergonha, e agora a gente vai seguir aqui com a apatia. Vamos lá, então. Ó, a apatia, ela vibra em 50 Hz, né? O nível de consciência dela é a apatia e o nível de emoção está relacionado ao desespero. Então, ela está diretamente ligada à ausência de esperança, né? Quando a gente está no desespero, a gente não tem esperança nenhuma. Um sintoma muito comum para quem sofre de depressão, né? Porque ela não vê uma luz no fim do túnel, como a gente diz. Ela é considerada também uma sensação de baixa vibração, pertencente ao polo das emoções que atrapalham a evolução, o crescimento e o aprendizado. Porque ela coloca o foco, né, em coisas principalmente que já passaram, e quando a gente põe foco no passado, a gente não consegue criar nada novo, né? Então, as pessoas no estado de apatia, elas se encontram paralisadas diante das circunstâncias da vida, de, de poder, elas não têm uma perspectiva de algo novo, né? E aí, em seguida, a gente entra na tristeza. Como se livrar da tristeza? A tristeza é o nível de consciência e o nível da emoção relacionado à tristeza é o arrependimento. E a tristeza, ela vibra em 50 Hz. É uma reação natural do ego humano que aparece toda vez que nos frustramos sobre uma expectativa. Então, a gente cria aquela expectativa sobre algo, não dá certo, a tendência é ficar triste porque aquilo não deu certo, né? E aí, como diz ali, entra o nível de emoção de arrependimento. E ficar se cobrando ou ter se arrependido de algo que possa ter feito, né? Então a gente fica triste toda vez que a gente perde algo, alguém, uma posição, ou quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, né? A tristeza é uma condição de luto. E porque ela surge, ela aparece como forma de impotência por não ter conseguido intervir para alcançar um resultado, salvar seu objeto ou manter um relacionamento próximo. Então, com isso, ficamos emocionalmente abalados por não sabermos como será o futuro sem aquele algo que nos acompanhou até ali. Ou ainda vivemos na incerteza pelos planos não terem dado certo, justamente por ter colocado uma expectativa muito grande em cima, né? Então, de onde surge essa tristeza? Nosso ego é completamente aversivo à incerteza, e é daí que nascem as emoções negativas. Aversão ao desconhecido, aversão por não saber se o diferente será tão prazeroso como imaginamos que seria ou como foi no passado. Então, a tristeza surge da ilusão de que tudo aquilo que imaginamos nas condições perfeitas e possíveis na nossa mente irá se manifestar na realidade. E se não se manifestar, seremos infelizes.
Tudo aquilo que possuímos continuará conosco pelo período que acreditamos ser o ideal em nossa mente. É justamente isso, a gente monta uma realidade dentro da nossa mente, e se essa realidade não se concretiza, aí a tendência é vir a tristeza por não ter conseguido aquilo que a gente estava imaginando. Então, vamos ver um exemplo de ilusão que gera tristeza. Quando eu compro um carro, já planejo ficar com ele por uns 3 anos e depois vendê-lo sem qualquer arranhão e ganhar um bom dinheiro na venda. Se algo sair dessa expectativa, eu me frustro e encontro tristeza. Então, o que pode acontecer com o carro dentro disso, que não estava nos meus planos? Ele pode bater o carro, pode ser roubado, pode quebrar, pode sair de linha, pode ser desvalorizado, ocorrer uma crise econômica, posso não achar um bom comprador, posso ficar sem dinheiro para completar a entrada para um novo carro, ou seja, são infinitas possibilidades, né, para isso acontecer. Mas como em minha mente tudo é perfeito, eu quero mimadamente que tudo saia de acordo com o esperado. E não sairá se algo daquilo ali aconteceu. Então, como diminuir a tristeza em nossas vidas? Para que a gente possa diminuir as nossas expectativas e tristeza, um bom exercício é perceber que tudo é impermanente, né? E mais do que isso, perceber que tudo acontece por sincronicidade. Essa sincronicidade está ligada a diversas variáveis. Depende da intenção de 7 bilhões de pessoas, das culturas e condições sociais de cada ambiente, mais a natureza, mais as condições climáticas e territoriais, e ainda do universo todo se movimentando. Então, o que tiver que acontecer, né? O que tiver que acontecer. Agora o meu cursor andou para cima e para baixo, vamos ver se ele desce um pouquinho. Então, o que tiver que acontecer, irá acontecer para que a sincronia continue perfeita. Assimilando isso, a gente percebe que o nosso controle sobre as coisas é frágil. Aí nos aproximamos mais da realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse na nossa imaginação. É o que nós comentamos ali, a gente programa alguma coisa na nossa imaginação e a gente quer que saia conforme aquilo que a gente imagina. Pois só na imaginação controlamos todas as situações e pessoas do jeito que queremos. Com esse primeiro discernimento, podemos avaliar o seguinte: nada é propriedade nossa, com total controle. Apenas exercemos um governo de uma responsabilidade pelas coisas, pessoas e situações que estamos inseridos enquanto a sincronia da vida permite. São pequenos mimos que recebemos da vida por um período para que possamos desfrutar de prazeres. Por isso, se essas condições forem supervalorizadas no momento, onde esses mimos tiverem que se separar de nós, vão nos fazer chorar, gritar e berrar como uma criança birrenta. Então, tem um exercício ali, ó. Pergunte a si mesmo quem está lidando com a perda que causa tristeza. Vale então se perguntar, quem é que está lidando com essa perda, o adulto maduro ou a criança mimada dentro de mim? Porque às vezes a gente deixa a criança se sobressair e aí ela tem atitudes totalmente infantis que levam a, a, a gente a fazer com que a gente não entenda aquilo que está acontecendo, né? Porque o adulto maduro percebe a perda como algo natural da vida que muda a todo instante. E por mais que sofra, encara aquilo com coragem de seguir em frente. E a criança mimada já acha que o mundo dela acabou, acha que nunca mais será feliz, que a vida é injusta, que Deus está punindo, aquela coisa toda, né? Acredita em história de para boi dormir. E por isso vem a tristeza. Então, entendendo que tudo é impermanente e estamos exercendo uma responsabilidade temporária, podemos trocar expectativas de cenários ideais por intenções reais. E aqui entra o famoso desapego, né? Se a gente sabe que tudo é impermanente, se a gente sabe que a gente daqui não vai levar nada a não ser aquilo que a gente construiu que a gente aprendeu e que a gente construiu de caráter, nada mais a gente vai conseguir levar, né? Então,
abrindo mão e deixando ir. É necessário abrir mão de posturas como tenho que proteger isso, qualquer coisa, pessoa, situação, ideia, opinião, expectativa, com unhas e dentes. Isso é meu, tem que durar o quanto eu quero. Reação da inconsciência animal e emocional. Eu estava comentando com uma cliente essa semana justamente a respeito disso. Esse desapego é o exercício que a gente tem que fazer bem seguido, porque assim como a gente está aqui hoje, a gente pode não estar mais. E aí a gente carrega além da responsabilidade pelas coisas e pelas pessoas, né? Principalmente nós mães com filhos, que a gente acha que a gente vai ter que estar do lado, estar protegendo, estar cuidando a vida toda. E não é assim. Porque, na realidade, assim como eles estão junto com a gente, eles já não estão mais. E esse entendimento, para mim, foi bem importante, justamente porque eu não precisei passar pela síndrome do ninho vazio, como muitas mães passam hoje, né? O filho vai embora, e aí, meu Deus, e agora o que que eu faço? É entender as várias situações, as várias etapas, né? Ciclos que as coisas têm. Porque, de repente, o meu papel aqui foi ser mãe, colocar no mundo, e o mundo é deles, né? Assim como eles são do mundo. Então, eles vão ter a oportunidade de cumprir aquilo que eles precisam, mas sem aquele controle, sem querer. Na realidade, um controle, um apego, né? Por saber, ou por querer, ou por fazer, porque eu já passei pela situação também de querer fazer mais do que eu devia, né? E aí tu acaba tolhendo eles de passar por uma situação que vai ser importante para o crescimento, né? Às vezes, quando a gente controla demais, quando a gente quer cuidar demais, tem um excesso de zelo, a gente acaba fazendo com que a pessoa não passe por uma situação que vai ajudar no crescimento dela e vai ser uma experiência para a vida dela, né? Então, esse desapegar é bem importante. Então, assim, passo a exercer o vou dar o meu melhor para desfrutar disso enquanto eu for permitido. Intenção da consciência humana a racional. Essa abordagem com base na realidade, como ela se manifesta, nos protege de acreditar nos véus da ilusão que nos permitimos colocar através das sugestões incansáveis da nossa mente tagarela e desesperada. Afinal, esses véus ilusórios foram criados simplesmente pelas projeções de expectativas de nossos círculos sociais sobre nós e pelos ideais conscientes culturais da nossa sociedade. Então, isso foi a respeito, né, da tristeza. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do medo, que é o nível de consciência é medo e o nível da emoção é ansiedade. Então, aqui dá para a gente ver porque o que que causa tanta ansiedade nas pessoas, né? É o medo. Medo de quê? De eu não saber o que que vai acontecer amanhã. De eu não saber o que que vai acontecer ali na frente. Ou de eu querer saber o que que vai acontecer e não ter como, porque a gente não sabe, né? A gente só vai saber passando. E essa coisa de ansiedade deixa a gente bem, né? Cheio de, como diz ali, enfrentando o medo, nos mantemos presentes para sairmos do ciclo das incertezas supostas no futuro, do futuro e traumas lembrados do passado. O medo, ele vibra em 100 Hz, né? E o núcleo dos nossos sentimentos negativos é o medo. E o medo é a forma escolhida
para quem governa o mundo, manda no mundo, para quem controla, né? Foi uma das formas que eles encontraram mais fáceis de nos controlar, porque quando a gente tem medo, a gente recua, a gente não age, né? E a gente fica naquela apreensão, naquela coisa, bah, se eu fizer, o que que pode acontecer? Não sei o que vai acontecer, sabe? E a insegurança é gerada por um medo também. Então, quem nos controla usa o medo justamente para a gente fazer aquilo que ter aquela atitude tipo efeito manada, assim, sabe? Vai e faz porque tá todo mundo fazendo e porque senão pode acontecer alguma coisa. Então, esse pode acontecer alguma coisa é justamente o medo falando, né? A insegurança que vem através do medo. Então, existe uma infinidade de desdobramentos desse sentimento que rotulamos como outros sentimentos, mas que nada mais são do que suas ramificações. Então, aqui ele fala como a gente pode enfrentar esse medo. Tememos a dor do sofrimento, de viver, de amar, da intimidade, da rejeição, do fracasso, de Deus e do inferno, da condenação, da pobreza, do ridículo e da inadequação, da crítica e desaprovação, de ser preso, do perigo, do tédio, da responsabilidade, de tomar decisão. Então, se a gente for enumerar, as causas para a gente ter medo, assim, são praticamente infinitas, né? Porque quando a gente não tem segurança em algo, a gente normalmente vai ter um medo. Então, o medo faz com que a gente não saia do lugar, não tome uma atitude perante aquela situação. E ainda outros temores diversos das autoridades, do castigo, da mudança, da perda de segurança, da violência, de perder o controle dos próprios sentimentos, da manipulação, de ser descoberto, de altura, do sexo, de sentir culpa, de sermos independentes e termos responsabilidades. E, por fim, o medo do próprio medo. E é muito interessante porque quando a gente percebe que o medo está por trás de todo e qualquer uma de nossas emoções negativas, a gente tem a opção de encará-lo, né? Ou de vencê-lo. Então, coragem e destemor são a ausência do medo, mas a capacidade de sobrepujá-lo e enfrentá-lo e de transcendê-lo. Então, o maior antídoto do medo é o amor. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa aqui. É bem interessante porque quando eu fiz a reprogramação mental lá em 2018, ela falou assim, tudo isso, as coisas que podem, que eu posso sentir medo, é como se elas estivessem aqui em cima como uma nuvem. Aqui nessa nuvem tá o medo de ser roubado, o medo de ser assaltado, o medo de sair na rua, o medo de falar, o medo do público, o medo disso, o medo daquilo, assim como estão a coragem, a segurança, o eu posso, o eu tenho condições, tá tudo aqui. E como nós somos energia, nós nos conectamos como antenas de radar. Então, tá tudo ali em cima misturado. Quando eu tenho esse sentimento de medo, eu vou e me conecto. Então, o que que acontece? Aquela coisa, principalmente assim, eu tenho uma comadre que é assim, Deus o livre os filhos saírem na rua, vai acontecer alguma coisa. Mas, gente, tu tá te conectando com aquilo, tu tá chamando, tu tá, entendeu? Tu tá sendo uma antena para aquilo. Muda o teu pensamento, te conecta com algo que seja mais positivo, né? Para a coisa poder fluir. Agora, é exatamente isso. Eu é que escolho aquilo que eu quero me conectar. Então, quando a gente está
isso é para entender que quando a gente está numa vibração mais alta, a gente consegue perceber quando a gente vai se conectar a algo negativo. Quando tem algo negativo chegando. Então, eu tenho condições de entender, opa, peraí, não é isso aí que eu quero. E aí eu vou e me conecto com algo maior, né? Mas entra novamente o autoconhecimento, entra novamente o auto se observar, uma autoobservação diária e constante. A gente tem que estar a todo momento se observando. É isso que eu quero pensar. Ah, de repente vem vindo lá uma dorzinha, uma coisinha. Peraí, só um pouquinho. Eu já sou assim, eu já começo assim. Isso aqui não é meu. Não quero, cancela, devolvo. Tem uma frase do Axis que diz assim: devolvo ao remetente com consciência do universo anexada. Então, devolve. Não é isso que eu quero sentir, devolve. Entendeu? Então, como que eu sei disso? Quando eu me observo. E aí eu consigo fazer com que isso aconteça. É a mesma coisa que o escolher com o que eu quero me conectar. Então, o maior antídoto do medo é o amor. Onde há amor, não pode existir medo, né? O amor permite, onde o medo limita. O amor aceita, enquanto o temor rejeita. O amor inclui, medo exclui. Amor é cura, medo é doença. O amor está na presença, no aqui e agora. Já o temor se sustenta na ausência, visitando o passado e futuro na mente. Medo é tensão. Amor se manifesta como atenção, ausência de tensão. Condicional. O amor se ocupa, enquanto o medo se pré-ocupa. Ausência de amor. Amor é incondicional, é ausência do medo. Então, assim, quando se sente amor, não se sente temor. Quando se sente medo, não se sente amor. Ambos sentimentos são opostos e complementares. Então, limitar e proteger uma pessoa de experimentar a vida, orientá-la e permitir que ela descubra por si só, é amor. É aquilo que eu falei antes, né? Proteger demais e não deixar que a pessoa passe por aquela experiência que vai ser construtiva para a vida dela, em certa forma, é um egoísmo, né? O que eu posso fazer? Eu posso alertar, mas não impedir, porque às vezes ela precisa passar por aquilo, né? Orientá-la e permitir que ela descubra por si só é amor. Recusar e ajudar, se dispor a ensinar é amor. Proteger, companhia é amor. Proibir, permissão é amor. Limitar, liberdade é amor. Impor, convite para mudança é amor. Resistir, aceitação é amor. Então, dessa forma, quando identificamos o medo sobre nossas atitudes ou pensamentos, temos a opção de rendê-lo ao amor, né? E às vezes isso parece não ser suficiente e ele parece voltar ou a gente passa a agir como antes. Podemos então a ir ainda mais fundo e entender esse sentimento com maior profundidade, escondido por trás do medo superficial que identificamos no início. Uma técnica simples para identificar a raiz desse sentimento. Uma técnica simples é chamada "e depois?". Comece identificando cada um deles. Em seguida, se desenrola a hipótese do que teremos realmente acontecer, perguntando na sequência. E depois, conforme as perguntas vão se aprofundando, percebemos que todos vão terminar no medo da morte. Por exemplo, estar apreensivo por não conseguir o que quer, se frustrar e poder ter vontade de tirar a sua própria vida. Se sentir com vergonha por estar errado e preferir a morte do que encarar a situação de frente. A morte opcional da vaidade, que pode se desdobrar na morte física do corpo. E o que acontece quando olhamos para esse sentimento? Quando nos propomos a encarar o temor da morte física e aceitar que ela é um fato deste mundo material, começamos cada vez mais a vencer os medos subjacentes que se escondem embaixo de suas asas e se manifestam em nosso cotidiano. Dos maiores medos
pelo menos que eu vejo nos atendimentos, é o medo da morte, né? A gente não foi ensinado a entender a morte. A morte, na realidade, ela ainda causa muito medo. Então, em seguida, os medos começam a ruir, um por um, até que nos disponhamos a escolher ser completamente libertos, o que é chamado de iluminado pelas filosofias orientais ou sãos pelas filosofias ocidentais. Iluminado significa aquele que não tem mais sombras, nem medos. São é aquele que não tem mais doenças emocionais e nem medos. Então, a decisão entre o céu e o inferno, feita a cada instante, aqui e agora, e não no final da vida. Ou seja, basta observarmos o que escolhemos sentir a cada momento, né? Então, como eu comentei antes, tudo são escolhas. Emoções negativas de rejeição, exclusão, negação, resistência, ilusão, orgulho e medo, e sensações positivas de permissão, inclusão, aceitação, desapego, verdade, humildade e amor. Dessa forma, a somatória de decisões entre viver emocionalmente no céu ou no inferno, a cada momento dita o nosso destino espiritual, tanto durante a vida quanto após a morte. O que você escolhe e quando você escolhe? Então, são duas perguntas que ficam aí para nós a respeito do medo, para a gente avaliar, né, o quanto esse medo pode estar impedindo que a gente faça ou atinja aquele objetivo que a gente quer, né? Então, como sexto nível de consciência, a gente tem o desejo. E o desejo, ele tem uma emoção relacionada a ele, que é a súplica. O desejo, ele vibra em 125 Hz. Então, onde há desejo, há intrínseco o sofrimento. Querer é sofrer, e sofrer nos faz querer. O desejo é uma promessa de que quando você tiver algo que você não tem, você será mais feliz. Essa falácia do ego nos condiciona a querer cada vez mais. E é exatamente isso que a gente vê hoje nas pessoas, justamente porque eu até atendi uma cliente, dei alta para ela semana passada. Exatamente assim ela chegou. Que ela não sabia o que ela queria. Que tudo que ela queria, depois que ela conseguiu, perdia o efeito ou perdia a graça, né? E a gente vê hoje a quantidade de pessoas que estão nesse nível de querer as coisas e quando consegue já não tem mais sentido, porque é um querer, digamos, que não vem de dentro, né? É um querer material. E aí, quando é um querer material, aí quando a gente consegue, ele simplesmente perde a graça. E aí eu fico perdida, porque daí quando ela chegou era exatamente isso. Eu estou perdida, não sei o que eu quero. Porque tudo que ela queria, ela conseguia e perdia a graça. Então, exatamente porque ela não tinha conseguido encontrar aquilo que ela queria lá de dentro, internamente, não tinha conseguido se olhar para entender aquilo que realmente ela queria internamente. Então, por causa desse sistema de sobrevivência instintivo, o desejo se manifesta e se divide em dois. Um é a avidez, que é a vontade de nos aproximarmos daquilo que julgamos prazeroso, de acordo com as nossas preferências sensoriais, e a aversão, que é a vontade de nos afastarmos daquilo que julgamos desprazeroso, também de acordo com as nossas preferências sensoriais. Então, ambos são um e a mesma coisa. A avidez é o desejo de ter, e a aversão é o medo de não ter. Então, ali vem a escassez versus a abundância. Quando baseamos a nossa vida em querer ter,
acabamos nos escravizando a fazer o que for necessário para sermos reconhecidos. A ilusão segue a ordem do querer ter para então fazer para ser alguém. Essa é uma ilusão de escassez e pode através da conquista e da manipulação. Essa é uma ilusão de escassez e poder através da conquista e da manipulação. A chave está em trocar essa fórmula por um processo de abundância, ser para então fazer e consequentemente ter, que foi exatamente o que essa pandemia quis trazer para a gente, né? Começar a olhar para dentro para a gente primeiro ser, para depois ter, né? E recado que muito pouca gente conseguiu entender, né? Assim como o recado era limpar a casa, organizar a casa, mas era a casa interna, né? E aí muita gente botou quinquilharia para fora, limpou toda a casa material e a casa templo não conseguiu chegar. Essa é uma verdade que gera abundância e poder através da inspiração e do exemplo. O desejo traz intrínseca em si a expectativa de conquistar, o que culmina no medo de não conseguir. Como o medo é o núcleo das emoções, predomina em nossa mente, e aquilo que mantemos em mente tende a se manifestar. O desejo não leva em consideração as variáveis do contexto e acredita que um desejo deve ser sanado. É a criança mimada dentro de cada um de nós. E aí vem a criança de novo, né? Eu quero, 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 quero. Ele se esconde através do sentimento de necessidade. É como se ele dissesse: preciso fazer essa tarefa, preciso de uma roupa nova, preciso melhorar meu inglês, preciso subir de cargo, preciso ganhar mais dinheiro, preciso comer de 3 em 3 horas. E, consequentemente, todas essas falsas certezas geram uma pressão interna que resulta em autocrítica, autoculpa e autotirania. Não é preciso nada, a não ser respirar se quisermos continuar em nosso corpo físico. Pense bem, você realmente precisa de algo? Quando falamos que precisamos de algo, afirmamos que para sermos aquilo que esperamos ou que os outros esperam de nós, precisamos fazer ou ter algo específico. Essa projeção mental nos distancia do que queremos e nos faz sofrer. E mesmo que consigamos, nosso ego vai projetar um novo cenário ideal antes mesmo de degustarmos a conquista. Essa é uma verdade observável. Observe o seu ego agindo ao comer um prato de comida. Aquilo que está no garfo passa a ser obsoleto quando entra na boca e o objeto de desejo é projetado no que está no prato. E assim sucessivamente até vermos o fim da refeição. E logo vamos querer fazer algo diferente, né? Exatamente isso. Como se desprender do desejo de ser mais feliz? Para quebrarmos essas correntes que nos mantêm presos nas masmorras dos estímulos sensoriais, devemos trocar desejo por intenção. A intenção, diferente do desejo, leva em consideração as infinitas possibilidades do contexto. Ela sabe que o máximo que poderemos fazer é focarmos em nossa intenção, já que o que mantemos em mente tende a se manifestar e dar o nosso melhor para contribuir com a realização. O resultado não depende só de nós, mas também das condições do contexto para se concretizar. Por isso, a intenção é desapegada do resultado. É uma preferência ao invés de uma autoimposição que gera autopunição se não alcançada. Benefícios de trocar desejo por intenção. O ser que se mantém em intenção ao invés de desejo vive um estilo de vida de alegria e gratidão. Não há reclamação caso não aconteça o resultado, pois respeita o ritmo natural da vida. O foco é voltado em aproveitar a jornada ao invés de ansiar a chegada ao destino. Desejo é escravidão, intenção é liberdade. O desejo precisa, a intenção prefere. Desejo considera apenas os seus prazeres, a intenção respeita todos ao seu redor. O desejo entende que para ganhar outro tem que perder,
A intenção sabe que é possível todos ganharem. Desejo é escassez, intenção é abundância. Desejo exclui, intenção inclui. O desejo acredita que quem dá perde, e a intenção sabe que é dando que se recebe. No fim, no desejo, o fim justifica os meios, e na intenção, os meios. Hoje está difícil a coisa aqui. Na intenção, os meios se desdobram nos fins. Então, altos desafios, o caminho prático para se libertar do desejo. Aqui vem algumas dicas. Para diminuir a influência do desejo sobre nossos pensamentos e atitudes, é necessário se autodesafiar. O autodesafio nos faz diminuir os excessos de nossos prazeres e as ausências causadas por nossas aversões, levando ao equilíbrio harmônico. É possível identificar o que está desequilibrado em cada área da vida e buscar equilíbrio através da escolha de um exemplo de autodesafio. Um autodesafio que atinge o cerne da escravidão gerada pelo desejo é a simples mudança de sensação emocional e da mentalização de preciso para prefiro. É interessante escrever uma lista de tudo que você acredita que precisa e depois reescrevê-la com o não na frente do preciso para que você se depare com a verdade do não preciso. Depois, aquilo que realmente você sentir ser importante pode ser incluído em uma terceira lista com a palavra prefiro ao invés de preciso. E então, dar o seu melhor e focar em agradecer os resultados que a vida lhe entregar, ao invés de reclamar daqueles que ainda não foram permitidos alcançar. Enfim, a reclamação é uma coisa é uma coisa que parece que quanto mais... É exatamente isso, quanto mais reclama, mais reclamação tem, mais motivo para reclamar, né? Porque reclamar é clamar duas vezes, é pedir, né, que aquilo mais de uma vez. Então, é interessante porque assim, quando a gente consegue manter, trocar, principalmente essa palavra, preciso por prefiro, fica bem interessante. Minha mãe tem 83 anos e ela precisa lavar roupa naquele dia, limpar a casa quando ela tem que limpar. Ela mora sozinha, mas ela precisa fazer aquilo como se fosse uma regra diária, entendeu? Então, o que acontece com tudo isso? Eu preciso, preciso, preciso. Ela não relaxa. Ela não sabe relaxar. Ela não sabe soltar. Então, ela vive tensa. Ela tem dor no corpo todo porque ela vive tensa. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí ela faz tricô, aí ela senta e pinta, daí ela faz palavra cruzada. É tudo, sabe? É uma coisa cansativa, assim. Eu digo para ela, pelo amor de Deus, não tem mais idade de fazer isso, não precisa fazer tudo isso, né? Então, eu prefiro hoje ficar sem fazer nada. Eu prefiro não ter nada para fazer. Entende? Ficar mais leve, mas, enfim. Hoje a gente para por aqui, né? Já falamos bastante. E se alguém tiver alguma dúvida... Então, alguém quer fazer alguma colocação? Senão a gente vai encerrar por hoje. Até para não ficar umas aulas muito longas, né? Uns encontros muito longos, assim, que depois as pessoas podem assistir mais fácil. Tô adorando essas aulas aí da escala. Muito Eu reflexão. também. É muito E, boa, e, né? É e é, muito é boa muito porque... bom, eu tenho tentado treinar essa coisa dos pensamentos, né? Olha como muda, né? No sentido de não ir no automático, né? Com Isso certeza. E que é daí bom. entra o quê? A autoobservação, o autoconhecimento. Exatamente, né? Então, isso aí eu tenho procurado fazer. E olha, pelo jeito está resultando, Tá dando né? resultado, né? A alegria ainda é acima do amor. Uhum. A alegria, que É, bacana. ela faz
Ela faz aqui, deixa eu compartilhar aqui pra gente, para botar a escala ali pra gente ver. Quer ver? Então, Tá. aqui, ó, a gente parou aqui, ó, no desejo, que é o 125. E ainda depois do desejo, a raiva vibra em 150. Tu vê, a raiva vibra mais alto que o desejo. Bah, orgulho. Depois, sim, vem o orgulho, a coragem, ó, que tá em 200. Ainda depois da coragem vem a neutralidade. Uhum. Aí a disposição, a aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. E a gente fica oscilando aí, né? Durante o dia nessa. Ô, Pra... Dani, Ah, eu acho que a gente tem que tentar oscilar não muito para baixo, só tá bom. pra cima, né? Oscilar É, pra vamos tentar cima, né? oscilar Mas para cima. o que que eles Tá dizem, o muito que que para baixo, né? acontece? Quando Não, tu, não. ó, se tu tá vibrando no 500, por exemplo, tá? Tua Isso. vibração no 500. A minha tá É. 500. Aí, de repente, acontece alguma coisa que te deixou chateada, que deixou, tu vai baixar. Mas tu tem que ter consciência de voltar, Ciência, exatamente. É isso. entendeu? É, É Essa é isso. o o quando É exercício. isso. quando a gente O está numa vibração exercício. mais alta assim, que acontece alguma coisa, tu baixa, mas é muito mais fácil de voltar, Exatamente. entendeu? Por isso que Exato. assim, a gente oscila, mas a gente não oscila para o mais baixo, né? A gente dá uma oscilada, assim, claro. Se a gente não oscilasse, se tivesse lá na iluminação, a gente não precisava mais estar aqui. No top, A gente né? já Não, podia mas estar. é essa diferença, exatamente. Ter essa consciência e aí vai, volta mais rápido, eu acho, né? Daí tu Uhum. vai. É E um tá perto de exercício, quem né? tá vibrando alto também, né? Que aí você tem chance de dar uma É subidinha verdade. também. É verdade. E dentro, O Nossa, e meio dentro desse interfere na processo que a gente. gente está falando, é bem interessante, né? Porque daí, com isso tudo que a gente falou ali, sabendo o que que é cada um, né? O que que cada um provoca, de que forma eu fico quando eu estou vibrando em cada um deles, então eu consigo entender, peraí, se eu tô com esse sentimento, com esse pensamento, eu estou vibrando em tal lugar. Não, mas eu não quero pois vibrar é, por aqui. isso que ter ali, ó, ter essa escalinha ali vai ajudar um monte também. Exatamente, vou E daí, colocar lá no grupo para é, poder usar mais seguido, né? muito legal, muito bom. Dai, quer dizer alguma coisa? Não? Não, eu tô bem, eu tô bem. Eu acho que. Acho não, eu tenho certeza, assim, eu já leio muito sobre isso e eu já. Isso que você estava falando, eu já consigo me perceber. E é bem isso, tem dias que oscila muito. Eu trabalho com pessoas também, então, dependendo, às vezes eu tô querendo matar alguém, mas eu percebo assim, não é meu, eu não tenho nada a ver com esse assunto. E eu tenho o hábito de dizer para os pensamentos, eu digo tchau, sai daqui, Tchau. some daqui. Eu digo Vaza. tchau. Vaza. Eu digo tchau pra ti, eu não te quero aqui. Aí volta, às vezes ele é insistente. O que que tu tá fazendo aqui de novo? Tchau, é a última vez que eu falo contigo. Tchau. E aí não, e acabou. Porque eu também Sim. não dou mais, não dou margem, né? E aí aprendi a dar esse tchau já em uma vez só, assim, tchau. Vai, tipo assim, é o tchau de vai embora, tá me incomodando, não quero, não te quero aqui. Mas gostei desse, tu não me pertence também. Mas às vezes eu tenho que trabalhar isso muitas vezes no dia. Tem muitas vezes eu chego exausta, muito exausta em casa. Muito, muito assim. Alguma coisa de E proteção para não absorver esse tipo de energia também, né? é, isso ainda não aprendi a fazer. É só oração mesmo. Daí eu faço, peço para entrar dentro da minha casa sem trazer qualquer problema alheio que tenham compartilhado comigo durante o dia para dentro da minha casa, é o que eu tenho feito. Às vezes acontece, tô aqui, me pego pensando, opa, daí é quando eu dou esse tchau. Mas, por exemplo, hoje eu cheguei em casa, tô sozinha ainda,
cheguei feliz da vida, tava lá, dei treino, trabalhei o dia inteiro, dancei, já acendi um incenso, depois eu vou acender uma velinha ali, eu faço minha oração, meus agradecimentos. Então, lá na TV, acho que não dá para ver, mas eu tenho vários hábitos, assim, de limpeza mesmo. Tá lá o Salmo 91, Uhum. rodando, que eu deixo rodando lá. E às vezes eu saio de casa e eu deixo isso acontecendo mesmo, sabe? Eu deixo assim um reiki para casa. Procuro também dividir essas experiências com as minhas alunas, as minhas amigas, para ver se funciona. E eu vou te dizer, tem gente que fala muito assim desse poder da atração, de manter-se nessa energia elevada. Volta e meia alguém vem e me diz assim, Dai, aconteceu tal coisa. Maravilhosa, né? Porque eu queria muito, eu fiquei só pensando nisso, fazendo com que coisas acontecessem. E realmente é bem bacana, assim. Eu até tô aqui nesse grupo com a intenção de entender mais, de entender melhor, porque realmente é muito, acredito muito, e todos os dias acontece uma coisa muito legal no meu dia, muito, muito. E eu Porque tenho certeza que é o poder do pensamento. É, e até da vibração, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. Isso está mais do que confirmado pela física quântica. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Se a gente está numa vibração elevada, a gente vai atrair o quê? Coisa boa, porque tu tá vibrando lá. Tem uma coisa que a gente comentou na sessão dessa semana, né, Vanessa? Que é o observar e não absorver, tá? Porque às vezes Uhum. às vezes não, a gente está rodeado de notícias, de situações, entendeu? Se eu fizer esse processo de observar, entender o que está acontecendo, mas entender também que não é meu, né? Sim, Isso é o observar e não absorver. Eu não preciso absorver isso para minha vida. Eu posso observar, eu posso fazer, entender tudo o que está acontecendo, mas eu não preciso absorver, não precisa fazer parte de mim. Porque, até porque o Ho Oponopono, ele explica muito essa parte de que quando, o Dr. Liu fala muito nisso, quando eu dou importância, eu já me envolvi. já Então, me eu tenho que envolvi. limpar. Então, ele diz, aí tu começa a fazer as repetições, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, porque tu já está envolvida. Agora, se eu observar a situação, eu sei o que está acontecendo, mas eu não me envolvi, eu não absorvi nada daquilo, tudo bem. A partir do momento que eu me envolvo e que eu absorvo, aí eu já tenho que limpar, porque senão aquilo começa a prejudicar o meu dia, tudo que vem em função disso. E o se envolver é muito simples e fácil, porque a partir do momento que já começa, às vezes, até a julgar, tá acontecendo uma certa situação, e tu começa a julgar, ou até mesmo, eu faria dessa forma, eu Aí tu já está faria desse... envolvida. Já tá envolvida exatamente, porque tu já tá criando situações na tua cabeça de como tu faria, daqui a pouco uma situação, e nem é tua. Então, Uhum. isso eu já consigo também ter discernimento de dizer assim, que também isso, tchau, que não é meu. Não tem, eu costumo dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Eles que resolvem. Até E porque aí nesse caso entra o que a gente fez lá no primeiro encontro, que como a gente forma a nossa mente. Ai, olha o Snatch. né, Ah, Oh, cada um vai colocar dentro da mente aquilo que ele teve na sua experiência, cada um individual, né? Como que eu vou julgar a pessoa se ela está agindo conforme o que ela teve de experiência? Então, esse julgamento, quando a gente entende essa parte ali de como a gente forma o nosso modelo de mundo, não cabe mais. Porque cada um vai registrar de uma forma, conforme o estado interno dele e conforme a experiência que ele teve. Então, tu registra de uma forma, eu registro de outra, e até se a gente estivesse passando por aquela experiência juntas. Cada um vai registrar conforme o seu estado interno. Então, nesse ponto, o julgamento não entra mais, ele não cabe mais. Por isso que eu gosto de colocar essa parte
quando eu dou as palestras nas escolas, principalmente, porque são várias pessoas convivendo todos os dias, então, quando a pessoa entende que cada um age conforme aquilo que tem ali dentro da sua mente, não cabe mais julgamento, né? Não cabe mais. Como que eu vou julgar uma pessoa se ela está agindo conforme o que ela tem dentro da mente dela? Lógico que Sim. se fosse eu faria diferente, porque o meu registro foi um, dela foi outro, né? Então é bem interessante. E é desafiador também, né? Porque Desafiador. fora de casa ainda até é mais fácil, né? O duro é quando a gente está em família e aí começa a pessoa vem pedir ajuda, né? Por alguma situação e você acaba se envolvendo no desabafar dela e às vezes ela não quer ajuda, ela só quer alguém para desabafar. Aí depois ela sai super linda, maravilhosa e a gente E tu fica com toda a bagagem. exatamente, e há várias situações, né, dessa forma que eu comecei a trabalhar dentro disso, de não de observar e não absorver, porque muitas vezes, não só familiares, mas as pessoas no geral, muitas não querem mudar nada, elas só querem chegar lá e reclamar e falar dos problemas delas e depois, ai, tá bom, foi bom falar com você, tô mais leve. Esse tô mais leve é que é o problema. Transferiu tudo pra ti. Fala pra mim assim, ai, falei contigo, tô mais leve, eu já fico assim, isso, Ai, ai, ai. eu já absorvi algum B.O., já fico preocupada, já me observando, eu falo, sai, que não é meu, devolvo ao remetente, Com com consciência do consciência universo anexada anexado. e muito amor. É. Porque imagina a gente, né? A Rosane como psicanalista, eu como terapeuta, se a gente vai absorver tudo que a gente ouve. Imagina. Não tem como, né? Então, tu tem que observar, É tu que tem a que gente, assim, entender. né? É que a gente, na área ali profissional, ali, né? Tá? Tu tem a escuta e tal. E tu tens também todo um treinamento na formação, né? Para conseguir, né? Não, porque senão seria impossível, né? Sim, totalmente impossível. É, mas aí ela é assim, mas aí assim é completamente diferente, daí depois é na tua vida, né? No teu contexto, né? Que aí Que é tu o tem mais que, difícil, né? Que nem a que Vanessa é o falou. mais O mais difícil, difícil né? é na nossa família, porque são pessoas que tu tem sentimentos além de conviver, né? Não é só o Exatamente. conviver, tem um É, sentimento por trás. então tem isso aí, né? Então tá, gente. Tá Ah, bom, Então, gente. até a semana que vem vou- para a gente continuar. Vamos ver o que que a gente consegue, de repente, terminar essa parte do gráfico, da escala de Hawkins. Tá bom? Então tá. Gratidão a Boa noite, todas. então. Beijo, Beijo, Beijos. gratidão. Fiquem bem. Beijo. Tchau, beijo. tchau.